Como não se abandonar para viver um relacionamento incrível? Muitas pessoas confundem o fato de você estar em uma relação com o ceder, com o pensar a dois, com uma forma de anular aquilo que é os seus desejos, aquilo que você valoriza, os seus limites, como uma forma de mostrar para o outro que você está na relação. E muita gente tem essa dificuldade de dividir aquilo que é seu, aquilo que é do outro e a relação. Como olhar para tudo isso? Se você também tem essa dúvida, esse vídeo é para você. Seja muito bem-vindo. Se você caiu aqui do nada, meu nome é Samara Menegaso, sou terapeuta, mentora de mulheres de relacionamentos. E hoje eu quero trazer para você como você vai identificar aquilo que é seu e que você precisa é, batalhar por isso, sabe? Defender a causa disso, que você não pode abrir mão. Primeiro, você precisa ter noção de quais são os seus valores. Quais são valores que você não negocia eles, como lembrei da Virgínia agora, do não negociar o inegociável. Mas é justamente sobre isso, não sei se ela negociou o inegociável, mas é sobre valores que você não negocia ou que você não deveria negociar. Mas no sentido de eu só vou conseguir não abrir mão desses valores se eles estiverem muito bem claro e eu saber pelo que eu estou defendendo eles. É por isso que a gente fala tanto em autoconhecimento para viver relações incríveis, saudáveis, porque quando você conhece a si mesmo, você consegue defender aquilo que é seu, você consegue separar aquilo que é seu. Então você precisa conhecer esses limites, esses valores. Se você quiser fazer uma lista, se você se sentir preparado para, faça uma lista de 10 valores que você não abre mão deles por nada. Tá? Como que funciona dentro de um relacionamento esses valores? Você vai estabelecer os limites. A pessoa, ela vai ter um nível de, ela vai poder chegar até aqui. E talvez ela vai chegar muito próximo daquilo que é o teu valor, tá? Então, muitas vezes, dentro de um relacionamento, a gente abre mão de quem nós somos porque nós temos um desejo por trás. Quando eu deixo de falar aquilo que eu penso, quando eu deixo de fazer as coisas que eu gosto, quando eu vou me anulando para estar nessa relação, é porque eu tenho um outro desejo por trás que muitas vezes nem eu conheço. Um desejo que ele não começou agora, que ele vem de uma outra raiz. E isso vai se manifestar na relação, vai causar um problema ainda maior. Então, quando eu olho para isso aqui e penso, por que eu estou me anulando para caber aqui? Por que eu estou aceitando tão pouco para me manter aqui? Talvez isso tenha a ver com algo que eu vivi lá atrás e que eu conheço esse padrão, então eu estou repetindo isso de alguma forma, que pode ser, né? Então, quando eu conheço, por exemplo, os meus valores, quando eu olho para isso ali, quando eu entendo que eu não vou abrir mão disso por ninguém, para ninguém, porque isso é o que eu sou, essa sou eu, essa é a minha identidade. Quando eu sei disso, quando eu valorizo isso, muito difícil que eu vá me anular para alguém. E isso não quer dizer que você não vai ceder, que você não vai ver a relação como dois. Talvez esteja um pouco confuso, porque é realmente um tema com mais profundidade. Então, eu vou contar um pouco da minha história para vocês, para contextualizar isso aqui. Eu fui uma pessoa que me abandonei lá atrás para viver um relacionamento. Eu abri mão de tudo aquilo que eu acreditava que era bom para mim, para fazer aquilo que o outro me dizia que era bom, para fazer a vontade do outro, para estar 100% naquilo que o outro acreditava. E se ele me falasse que era para vir pintar o cabelo de amarelo, talvez eu teria pintado o cabelo de amarelo. Né? Graças a Deus ele nunca pediu. Então, eram coisas que ele falava que era certo, eu acreditava 100% naquilo. Hoje em dia, eu e meu marido, a gente debate sobre aquilo que um acredita e sobre aquilo que o outro acredita, para que juntos a gente encontre uma outra solução. Então, se ele acha que, ai, meu Deus, não sei nem trazer exemplo aqui, vamos tentar pensar. Se ele acha que a Coca normal é melhor que a zero, eu acho que a zero é melhor que a normal, a gente não vai criar um caso
e eu não vou deixar de tomar aquilo que eu acho melhor, entende? Se ele acha que futebol é muito melhor do que beach tênis, isso é uma realidade, eu não vou tentar convencer ele a abrir mão do futebol para jogar beach tênis. E ele não vai fazer isso comigo. Eu não vou abrir mão do beach tênis porque ele acha que é melhor. Ficou claro para vocês? Por favor, comentem nesse vídeo se ficou confuso. Eu vou tentar trazer de outra forma mais claro, tá? Mas o que é abrir mão? É deixar de fazer as coisas que você gosta totalmente para fazer só aquilo que o outro gosta. Agora, uma observação. Meu marido ama futebol. E eu, em particular, também gosto, mas não tanto. Se tem algum final de semana que ele tem, por exemplo, 3 jogos no final de semana, para mim é demais. Eu já não consigo com isso. Então, existe um limite ao qual eu vou comunicá-lo. Ó, perfeito, vou ir nos 3 jogos com você, mas você vai ter que fazer tal coisa por mim. Em outro momento, talvez eu vou pedir para que você faça algo por mim. E dessa forma, a gente vai se ajustando sem que eu deixe de abrir mão das coisas que eu gosto, mas também que eu contribua para que ele continue fazendo aquilo que ele gosta. Entende? Então, ele não deixa totalmente do futebol, mas existe um limite para que a relação seja saudável. Então, quando só você cede, quando só você entrega tudo para outra pessoa, só você faz os gostos da outra pessoa. Imagina que eu abro mão do beach para o futebol. Isso aqui é um exemplo bem tolo, nem acontece na real, é só para contextualizar para vocês. Imagina que eu abro mão, eu falo, não, se você acha que o futebol é melhor, vamos então só para o futebol, eu vou ir sempre com você, não importa se eu gosto de beach tênis ou não. Percebe? Eu estou abrindo mão de algo que eu gosto para fazer as vontades dele. Então, isso não pode acontecer ou não deveria acontecer, porque você está abrindo mão da sua individualidade. Vamos pegar um objetivo ainda maior. O sonho de ter filho. Né? Tem para pessoas que isso é um sonho que ela não abre mão. Então, pode entrar ali na sua lista de valores, ter filho. Imagine que a outra pessoa não quer ter filho. Então, aquela que não quer ter filho, ela fala assim: tudo bem, eu abro mão do meu desejo de não ter e vamos ter, porque é o seu sonho, é o seu desejo, eu vou comprar isso com você. E quando a criança chega, ela se torna talvez um peso para aquele que não queria. Ou ao contrário, aquele que queria abre mão de não ter por conta do outro que decidiu não ter filhos. E aí, ao longo do tempo, esse fardo vai se tornando pesado. Isso é abrir mão da individualidade. Quando você abre mão dos seus desejos mais intrínsecos, daquilo que é só seu, da sua essência, das coisas que você acredita para viver um relacionamento. Então, o ceder, ele está mais nesse jogo de eu faço algo por você, mas daqui a pouco você terá que fazer algo por mim. É algo mais leve, sabe? Hoje, dentro do meu relacionamento, é muito fácil. A gente nem fica nessa cobrança porque automaticamente estamos bem equilibrados. A gente tem essa consciência. Quando ele faz algo por mim, eu fico meio que em dívida, sabe? Então, logo eu vou dar um jeito de recuperar isso. E automaticamente ele faz o mesmo. Então, nós não ficamos cuidando quem está entregando mais, quem está entregando menos. É automático. Só que até que isso se torne automático, talvez você precisa fazer essa repetição de forma consciente. Então, eu estou cedendo algo que não gostaria, muitas vezes, né? Mas isso vai ter um preço para você. Você vai ter que me dar algo com isso. E é aqui que o negócio fica equilibrado. Então, muito cuidado se você faz tudo pela outra pessoa, se você abre mão de tudo, se é sempre os finais de semana na família de um, sempre do jeito que um quer, porque muitas vezes isso vai desequilibrar a relação a longo prazo. Isso vai se tornar, muitas vezes, um fardo para o outro carregar. E aqui, quando a gente fala em desequilíbrio, a gente fala muitas vezes em conflitos que depois
vão custar um preço muito alto no sentido de não ter mais como equilibrar. Ou o trabalho que precisa para equilibrar, ele não dá tempo de ser feito. E às vezes é nesse lugar que as pessoas chegam para a terapia, onde já não tem mais como salvar, sabe? Então, por isso que eu falo tanto sobre autoconhecimento, e essa é a melhor forma de você conseguir defender o que é seu. É você ter conhecimento do que é seu, é você saber fortalecer a sua individualidade. E aqui, eu não estou falando sobre ser uma pessoa extremamente egoísta, que só vê o seu lado, que não pensa na relação, porque pensar na relação hoje, para mim, é olhar o meu lado com o lado do outro, o que é melhor para nós dois aqui. Por exemplo, uma coisa muito comum que eu vejo nos casais, que é quando brigam. Um vai para o lado, um vai para o outro e fica aquele quem vai vir atrás primeiro. O que é melhor? Que cada um cede um pouco pela relação ou que eu fique aqui e falar, não, essa é a minha individualidade. Existe esse limite, uma linha tênue, se é que você me entende, do que é a sua individualidade e do que é o egoísmo da sua parte, de não fazer em prol da relação. Então, muitas vezes, as pessoas que não podem sair, ferir os seus valores é você mesmo. Às vezes a gente fala, porque fulano feriu os meus valores. Não, você feriu eles primeiro, porque você não foi até o fim por eles. Então, quando as pessoas passam dos limites com nós, é porque nós, meio que sem querer ou por descuido, demos essa abertura, demos essa possibilidade. Então, quando eu sei da minha base, da minha estrutura, quando eu estou fortalecida ali, eu estou mais centrada disso a ponto de identificar que, olha, tudo bem eu ceder um pouco de mim aqui nessa relação para que ela funcione, porque é assim que ela vai funcionar. Uma relação vai funcionar quando eu entrego um pouco de mim, o outro entrega um pouco dele. Não tem como nós ficarmos um numa ponta e o outro na outra ponta. Eu sempre gosto daquele exemplo que o relacionamento ele é o frescobol e não o tênis. Porque o frescobol são duas pessoas ali jogando a bolinha e fazendo o jogo dar certo. Para o jogo dar certo, a bolinha não pode cair. Então, ambos estão lutando pela bolinha. E no tênis, a gente quer pontuar, a gente precisa rebater, a gente precisa defender. E no relacionamento não é assim. Então, nós temos que defender a nossa individualidade a ponto de dizer: opa, peraí, você está chegando nesse ponto aqui, e aí eu posiciono, eu falo, eu me expresso, porque eu consigo fazer isso porque estou segura de mim. Aí eu aviso o outro que esse é meu limite. Eu não deixo ele ultrapassar a linha, entende? Da mesma forma, o outro faz isso. Então, tudo essa facilidade de comunicar, essa habilidade de lidar com as emoções, quando as coisas acontecem, saem do lugar e vira uma confusão, e você para e pensa, peraí, será que isso é meu ou será que isso é da relação? Será que não sou eu que estou colocando aqui uma carga emocional de algo que não foi resolvido na minha vida e eu estou trazendo isso para dentro da relação? Porque muitas vezes o relacionamento é o lugar onde a gente vai despejar, porque é onde a gente tem mais intimidade, mais é, a vulnerabilidade mesmo de compartilhar. Só que muitas vezes isso também acaba se tornando um problema, quando eu não estou conseguindo gerir as minhas próprias coisas e eu levo isso para dentro do relacionamento. E isso acaba se tornando um fardo do relacionamento, mas na real não é do relacionamento, é meu. Então, quando eu conheço essa individualidade, eu consigo pensar, meu, pera, talvez esse problema nem seja dele, seja meu com a minha colega, discutimos ontem, isso me deixou estressada, e aí ele chegou em casa, ele não levou o lixo, então o problema está no relacionamento, no lixo, que ele não faz aquilo que eu peço, ele não me ajuda. Calma aí. Aonde isso começou? Será que começou no lixo? Não, talvez começou lá atrás na discussão, que me irritou, que fez com que eu falasse dessa forma com ele, me expressasse mal. Então, tudo é um reflexo, tá? Que faz com que você leve para dentro da relação
coisas que seria da sua individualidade, mas que ao mesmo tempo, se você não tiver o autoconhecimento, você não vai conseguir separar aquilo que é seu e aquilo que é da relação. E é por isso que é tão fundamental que eu tenha esse conhecimento, porque quando eu tenho essa base, eu penso antes de falar, eu me posiciono de uma maneira mais fácil. Eu tenho conhecimento se essa dor foi ele que me causou ou essa dor está refletindo de um outro lugar. Ou se eu só estou jogando para cima dele isso. Porque o relacionamento ele sempre vai refletir de alguma forma aquilo que está acontecendo dentro de você. Às vezes crenças, às vezes autoimagem, às vezes feridas emocionais até mesmo. Então, para você defender a sua individualidade, você precisa estar centrado em quem você é. Para você ter uma visão a dois do relacionamento, você precisa estar disposta a entregar aquilo que é seu, um pouco daquilo que é seu, mas também entender que o outro precisa fazer isso também, para que vocês andem em equilíbrio. Quando você estiver entregando tudo de você, deixando de fazer aquilo que você gosta, pensando só em prol do outro, você não está defendendo aquilo que é seu. Ficou claro? Ou virou uma sopa de letrinhas isso aqui, ninguém conseguiu identificar nada? Por favor, eu vou esperar o seu comentário para que você me diga se fez sentido, se deu certo, se não deu, porque a minha explicação às vezes ela tá tão óbvia para mim, mas ela se torna mais difícil de trazer para vocês. Eu espero que deu certo. Eu continuo aqui insistindo em você olhar para você mesmo e vou trazendo sempre pontos aqui para agregar na sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo.